Há quem acredite que esse abandono nunca ocorreu. Eu já conversei, não sei se com um membro da igreja, não sei, alguém uma vez me falou, eu não creio que Jesus tenha sido abandonado, eu não creio, não pode, Ele é Deus. Lá em João, no capítulo 1, a Bíblia diz que, lá no verso 1, diz quem é Jesus. Você quer saber quem é Jesus? A Bíblia responde aí. Diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ou numa outra tradução, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas, no verso 2, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram a luz. Amém. Nesse texto já nos é dito que as trevas não derrotaram a luz. Não derrotaram. Jesus, no momento que foi abandonado pelo Pai, não foi derrotado. Porque a Bíblia está dizendo aqui que as trevas não puderam derrotar a luz. Eu não consigo entender onde existam líderes cristãos que ensinem que neste momento da cruz o diabo se alegra. Existem igrejas, existem crentes, eu mesmo já conversei com alguns, que dizem que o inferno estava feliz com aquele momento da crucificação, que o diabo fez festa. Tem louvores que declaram que o diabo fez festa no inferno, quando Jesus está crucificado na cruz do Calvário. Mas a Bíblia está me dizendo que as trevas não puderam derrotar a luz. A luz não se apagou quando Jesus morreu. A luz não foi apagada, pelo contrário, quando Jesus morre na cruz, a luz vai brilhar no inferno. A luz vai brilhar no inferno. E a Bíblia diz lá numa das cartas que um dos apóstolos escreve, que Jesus, a luz dele, brilhou sobre os espíritos em prisão. O diabo tentou durante todo o tempo em que Jesus foi homem, fazê-lo pecar. A única oportunidade que o diabo tinha era quando Jesus estava como um de nós. Porque a Bíblia diz ainda no capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se despiu da sua glória e se humilhou, nascendo como um de nós. Ele nasceu como um de sua própria criação. Nasceu do ventre de uma mulher. Bem-aventurada essa mulher, porque recebeu do Espírito Santo Jesus no seu ventre. Bem-aventurada. E ele então cresceu, e aos 30 anos deu início ao seu ministério. Foi batizado por um homem que disse: eu não sou digno, não posso fazer isso. E Jesus falou: você tem que fazer para que se cumpram as escrituras, porque esse homem sabia quem ele era. João, o que batizava, ele sabia que aquele era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo.
E quando ele deu de cara com Jesus, ele disse: eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias, Jesus. E Jesus disse: você tem que fazer, porque a Escritura precisa ser cumprida. Eu imagino como é que João fez isso. A Bíblia, ela quer que você medite. Quando você lê a palavra, Deus quer que você medite, que você viaje, que você tente penetrar o texto, que você tente entrar lá dentro e trazer para você. Que momento glorioso. Eu imagino como é que João, o Batista, eu imagino como é que foi que ele tocou em Jesus, o temor no coração daquele homem, quando Jesus falou: você tem que fazê-lo. Eu imagino o coração de João. E a Bíblia diz que João batizou Jesus. E quando Jesus sai da água, o Santo Espírito de Deus vem numa forma corpórea, como uma pomba, pousa sobre Jesus. E outra voz nos céus, a do Pai, diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olha o amor de Deus pelo seu filho. Olha o amor de Deus pelo único filho que ele gerou. Porque a Bíblia diz que ele é unigênito, o único filho gerado de Deus, Jesus, a palavra de Deus. Coisa tremenda. Mas agora a situação é outra. A palavra que estava com Deus e que era Deus, que estava lá no princípio, se fez carne, habitou entre os homens, agora tem 30 anos de idade, numa forma corpórea, como um ser humano comum, que sente dor, que sente sede, que sente fome, que se cansa, que chora, que derrama lágrimas. Está agora com 30 anos e agora ele inicia um ministério de morte pela humanidade. Ele já sabe o seu princípio e já sabe o seu fim. Ele já sabe tudo que ele vai passar, mas ele vai. Ele não diz não. Ele diz aos discípulos, quando um dos discípulos tenta defendê-lo, ele disse: para isso eu vim. Para isso eu vim. Para morrer por nós. Momentos antes ele está no Getsemane e ele soa. Seu suor converte em sangue. E ele, na angústia, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, que eu não beba. Para nos provar que Jesus era homem, para nos provar que Jesus, ele tinha sentimentos, para nos provar que Jesus, ele sentia dor, ele se angustiava, como um de nós. E ele demonstra fraqueza, uma fraqueza, porque Pai, se for possível, porque o Espírito Santo lhe mostra a crucificação, ele diz: Pai, se for possível, me afasta disso. Fraqueza humana, mas fortalecimento do Espírito Santo. Não seja feita, Senhor. Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus demonstra para mim e para você que nós somos fracos. Ele se demonstrou, ele era fraco como nós, ali era um ser humano. Ele demonstra um momento de fraqueza. Então ele está dizendo: olha, quando você está fraco, lembre-se, você é forte. Porque no momento da fraqueza dele, ele disse: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o Espírito Santo fortalece. E ele se levanta. E ele caminha para a prisão que vai levá-lo à morte. Percebe? E ele enfrenta aquelas últimas horas cruciais da sua vida.
terrena. Ele é preso, esbofeteado, zombado, açoitado. Ele fica praticamente desfigurado, porque Isaías nos conta que não havia nele formosura alguma para que alguém olhasse para ele. E agora chega o dia da crucificação, ele é obrigado a carregar aquela cruz. E agora, ao chegar no lugar da caveira, que era assim que chamava aquele lugar, ele é colocado sobre a cruz. E pregam as suas mãos, sem nenhum dó, e pregam os seus pés, e levantam a cruz. E agora, ele passa o momento mais terrível de todo esse sofrimento. Mas ele não desiste. Aquilo que para os religiosos parecia uma vitória, era uma derrota para os incrédulos. Porque Jesus está salvando a humanidade naquele momento. Tomou o meu lugar naquele momento. Tomou o teu lugar naquele momento. Aquela cruz era para nós. Nós deveríamos morrer malditos. Nós deveríamos perder a salvação e irmos direto para o inferno, malditos, porque éramos malditos desde o princípio, quando houve o pecado. Mas a Bíblia diz em Gálatas 3,13, que maldito é todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Jesus levou sobre ele as nossas maldições, porque ele foi feito maldição em nosso lugar. E agora, ele faz menção de um abandono, para que se cumpram as Escrituras. Deus meu, por que me abandonaste? Em cumprimento à Escritura e deixando bem claro que o Pai o abandonou. Jesus foi totalmente abandonado, foi deixado lá, sem nenhuma compaixão. Porque se o Pai tivesse tido compaixão de Jesus, você não estaria hoje aqui ouvindo essa palavra. Se o Pai tivesse tido compaixão de seu Filho na cruz do Calvário, então nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o nosso nome no livro da vida. Eu acredito que nós não existiríamos, nunca houvéssemos existido talvez, porque tudo terminaria naquele tempo. Naquele tempo. Por um momento, o Pai abandonou seu Filho, para resgatar todos aqueles que creram, que viessem a crer e que ainda vão crer em Jesus. Você abandonaria seu filho para ser morto? Algum de nós ousaria abandonar um filho nosso, sabendo que ele ia ser morto? Por isso que às vezes não entra na mente, como que o Pai, Deus, ia abandonar Jesus lá? Não, ele não foi abandonado, Deus cuidou dele, aliviou as dores dele ali. Não houve alívio de dor, ele sentiu tudo que tinha que sentir, e morreu abandonado. E depois foi sepultado. Mas depois do abandono, tudo muda no planeta Terra. Depois do abandono de Deus ao seu Filho, tudo muda no planeta Terra. As coisas já não vão ser mais como antes. Nada mais vai ser como antes. Porque a Bíblia diz que Jesus, antes de subir, desce. A sepultura? Não. Ao inferno. Antes de Jesus subir, ele desce. Depois do abandono, a luz não parou de brilhar.
Enquanto os fariseus faziam festa, estes sim faziam festas. Estes faziam festa, porque não sabiam o que tinham feito. Não criam que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Estes então festejavam. Acabou com esse negócio. Agora a gente volta a reinar. Agora nós vamos voltar a ser respeitados. Agora o povo vai esquecer esse homem. Ou você pensa que não era isso que estava na mente deles? Vão esquecer esse homem. Tomaram todos os cuidados para que ele fosse esquecido. Foram lá a Pilatos e pediram: olha, põe guarda na entrada da sepultura, porque os discípulos podem roubá-lo e podem dizer que ele ressuscitou, como diz a Escritura, porque esse não é o Messias. Então tomaram todo o cuidado para que morresse esse nome, para que desaparecesse esse nome, para que fosse esquecido esse nome. Mas eles não contavam que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor, e que nem guardas, nem batalhões, nem exércitos, sejam homens ou espíritos, poderiam detê-lo. Jesus desce ao inferno, prega aos espíritos em prisão, vence a morte, o diabo perde. O diabo é derrotado. Ei, você que ainda tem medo do diabo, o diabo é derrotado lá no inferno. A morte que estava em poder de Satanás lhe é tirada agora. Ele não tem mais domínio agora. Ele perdeu a guerra. Jesus é o autor da vida, é o que venceu a morte. Prega aos espíritos em prisão, vai ao seio de Abraão e tira de lá Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Noé, e leva ao terceiro céu. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas marcas nós somos sarados. Reflita, igreja. Estávamos condenados com o mundo, estávamos totalmente condenados com o mundo, mas o Senhor Jesus fez cair sobre si a nossa maldição, e agora não há mais maldição. Você não tem mais maldição sobre a sua vida, você não é mais maldito. Ainda que alguém diga lá fora que existe maldição dentro da tua casa, diga não, não há, porque Jesus já levou essa maldição na cruz do Calvário. Eu não sou mais maldito. Eu passar por um sofrimento ou outro não indica maldição na minha vida, indica salvação. Indica salvação. Eu não aceitei Jesus para ter uma vida boa, terrena. Eu não entreguei a minha vida ao Cristo de Deus para ter vida boa na terra. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo para ter vida eterna com Deus. Não me foi prometido pela palavra de Deus vida boa na terra. Não me foi prometido por Deus riquezas na terra, quando eu entregasse minha vida a Jesus. Porque a Bíblia diz que o meu Jesus morreu para me salvar, para me dar vida eterna. Ele foi abandonado pelo Pai naquela cruz para eu ter vida eterna, para eu voltar para o meu Criador, para eu voltar para Deus, para nós voltarmos para Ele. Porque não havia mais relacionamento de Deus com os homens. Deus não se aproximava mais de nós. Deus levantava aqui um profeta, ali outro, para não deixar o povo se desviar totalmente mais. Mas o próprio Deus não estava com a humanidade mais. Não estava conosco. Então ele abandona seu filho na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser de novo ligados a Ele. Hoje você tem liberdade para orar, para falar com Deus,
Hoje você pode falar: Pai, em nome de Jesus eu vim aqui te adorar e ser abençoado pela presença de Deus, porque Deus está presente quando nós estamos orando. Mas os crentes não gostam muito de orar. Os crentes não gostam muito de orar. E é na oração que Deus está conosco, nos abençoando, está nos respondendo, nos aliviando, nos fortalecendo. É na minha intimidade com Deus que eu me aproximo ainda mais dEle. Jesus não foi abandonado por acaso. Foi por você. Foi por mim. Foi por todo aquele que nele crê. Entende, igreja? Em Isaías, no capítulo 53, no verso 6 e no verso 7. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, ficamos sem rumo. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. Por mim e por você. Olha só, Atos 8, versículo 30 em diante. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Sobe aqui e me explica o que está escrito. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo, diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou: de quem está falando essa passagem? E Filipe disse: essa palavra está falando sobre Jesus Cristo. Sabe o Jesus Cristo que foi crucificado há umas semanas atrás? Sim, eu ouvi falar. Essa palavra que você lê está falando dele. Ele foi levado na cruz e não abriu a boca assim em sua defesa. Ele não se defendeu. Os homens insistiram para ele que ele se defendesse, ele não se defendeu. Pelo contrário, ele abriu a sua boca algumas vezes na cruz. Numa das vezes que ele abriu a boca, ele disse que estava com sede, e deram vinagre para ele beber. Numa outra, ele abriu a sua boca e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E numa outra, ele abriu a sua boca e disse: Deus meu, por que me abandonou? E numa outra ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, está pago, está pago. A minha e a sua dívida foi paga naquele dia. Está pago. E o eunuco, que tremendo, que coisa gloriosa. Então é Jesus, o meu Salvador. E o Filipe: sim, é Jesus. O eunuco avistou a água: ei, tem água ali, o que me impede de eu ser batizado? O Filipe disse para ele: olha, é lícito, se você crê em Jesus. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz então, na sequência do trecho,
que Felipe mandou parar aquele carro, aquela carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. E você? Quem é Jesus? Jesus é aquele que eu vou buscar ele para ele me dar uma vida melhor aqui na terra. Eu vou lá na igreja porque esse Jesus ele pode, resolver os problemas da minha casa. Eu vou lá porque ele pode, resolver o meu casamento. Eu vou lá buscar esse Jesus porque ele pode, me dar mais saúde. Eu vou lá buscar. Não! Esse não é o Jesus que eu estou falando para você da cruz. Jesus é aquele que veio me salvar. Ele me cura sim de enfermidades terrenas. Ele me ajuda mesmo, ele me orienta pela sua palavra a resolver o meu casamento. Mas ele diz que sou eu quem tenho que resolver o meu casamento. Ele me ajuda sim na minha vida financeira. Ele me dá saúde sim para eu cuidar do meu lar. Mas sou eu quem tenho que cuidar do meu lar. Sou eu quem tenho que buscar o sustento para minha casa. Sou eu que tenho que fazer por onde eu ser abençoado. Porque ele diz que se eu buscar a ele, ele vai acrescentar o que eu preciso. Se eu buscar o seu reino, sua justiça, ele vai acrescentar o que eu preciso. Mas eu tenho que fazer. Mas os clientes ficam assim: Senhor, faz, o Senhor não vai fazer? Eu estou te servindo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o Senhor não vai fazer? Olha, eu estou indo na igreja fazendo campanha, o Senhor não vai fazer? Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por ninguém. Ele já fez tudo, ele já completou a sua obra. Somos salvos. Somos salvos. Mas na sua infinita misericórdia, ele nos deixou um manual de vida, o qual nós pouco lemos. Na sua infinita misericórdia, ele nos deixou um manual que nos orienta a caminharmos para alcançarmos as vitórias, que ele vai nos dar, é claro. Mas precisa ler o manual. Precisa meditar nele. Precisa ter vida com ele. Precisa se tornar homem e mulher de oração. Precisa temer a ele. Salvos já estamos. A obra está completa. Se eu morrer daqui uns minutos, eu morro feliz, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Pastor, você tem certeza mesmo que você sabe para onde vai? Tenho. Como que alguém pode ter certeza de dizer que é salvo? Porque está escrito na palavra de Deus que nada mais pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu sou salvo. Eu sou salvo. Ainda que minha vida não vai bem, ainda que eu dou uns tropeções aqui, uns tropeções ali, ainda que eu passe dificuldades aqui, dificuldades ali, ainda que eu seja afligido aqui, afligido ali, ainda que eu passe por luta aqui, por luta lá, ainda que eu passe por algumas derrotas no meu caminhar nessa terra, eu sou salvo, porque Cristo conquistou isso para mim na cruz do Calvário. Foi conquistado, é meu. E se você entregou de verdade a tua vida para Jesus, essa salvação também é para você. Você pode dizer: eu sou salvo, porque Jesus pagou o preço na cruz. Eu creio nisso. Eu creio. Aí nós ainda temos uma vida aqui, né? Estamos participando de mais uma ceia. Estamos participando de mais um culto. Acredito eu, creio eu, porque eu não sei daqui até a tarde, até as 18 horas, como vai ser. Creio eu que Deus ainda tem alguma coisa para mim, então acredito que vou estar aqui às 18 horas para ministrar mais uma palavra dele ao meu e ao teu coração. E enquanto for a sua vontade, eu vou continuar aqui. Enquanto for a vontade dele, você vai continuar aqui. Entenda que você não pode acrescentar um dia sequer de vida na tua vida. É ele quem o faz. A gente tem uma mania de dizer, né? Amanhã eu vou lá, viu? Amanhã eu estou lá na tua casa, tal horário, 8 horas eu estou lá. A gente tem a mania de falar assim. Semana que vem eu vou comprar aquele carro tão sonhado. A gente tem uma mania de falar assim. Né? Você sabe se vai realmente acontecer? Ah, vai porque Deus quer. Será que Deus quer?
Nós não deveríamos dizer: se Deus quiser, amanhã neste horário estarei na sua casa. Se Deus quiser, a semana que vem eu compro aquele carro, porque eu trabalhei, suei, e estou com dinheirinho já para comprar. Se Deus quiser, eu vou casar esse ano. Oh, glória! Se Deus quiser, eu vou casar. Se Deus quiser, não, isso Ele quer. Isso Ele quis. Hoje eu faço 18 anos de casado. Isso Ele quis. E a Poliane fez 4 anos, no dia 16. Isso Ele quis já. Aleluia. Mas se Deus quiser, eu vou fazer 19. Se Ele quiser, eu vou fazer 20. Se Ele quiser, eu vou fazer bodas de ouro. Se Ele quiser. Então o amanhã pertence a Deus. Vive hoje. Viva o hoje. Tem coisas para você resolver hoje, igreja. Tem problemas para você resolver hoje. Como está a sua vida com a sua família? Como está a sua vida com os irmãos em Cristo? Como está a sua vida? Como você tem se comportado? Está tudo em ordem? Não tem nada errado? Você é salvo. Mas Deus diz que nós temos que consertar algumas coisas nessa terra antes da gente partir. A gente precisa deixar tudo em ordem. Esse trabalho é meu, esse trabalho é seu. E é aí onde está o problema. É aí onde gera o problema. Que muita gente vai para a igreja: Senhor, resolve, Senhor, faz, Senhor, muda, Senhor, dá, Senhor. Deus está dizendo: faça. Toma iniciativa. Vai, serei contigo. Ele falou isso para Josué. Ele falou para Josué: olha, onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar. E Josué só foi: aqui é meu. Porque os crentes de hoje é assim, né? Pega lá o texto: aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. Onde eu pisar a planta é meu, é meu, é meu, é meu. E esse nunca acontece, esse meu, porque ele nunca consegue tomar posse. Ele fala: Deus, mas está escrito. Mas você lembra o que Deus falou para Josué depois? Esforça-te, tenha bom ânimo. Medita na minha palavra de dia e de noite. Faça o que eu vou te mandar fazer, porque onde você pisar a planta dos seus pés, você vai possuir por herança. Ele teve que guerrear, ele teve que lutar, ele teve que implantar o reino de Deus à força naquela terra. Essa parte é sua, igreja. E não é: Senhor, faz. Senhor, cadê? O Senhor prometeu. Não é porque tem um tal de Deus prometeu, tem um tal de Deus falou. Meu pai já dizia: meu filho, Deus fala, faz a tua parte que eu te ajudarei. É isso mesmo. Não tem nada de errado nisso. Bom, Deus falou que a igreja aqui vai crescer e vai expandir, e vai ficar gente de pé, vai faltar a cadeira, nós vamos ter que quebrar isso aqui, comprar o prédio. Deus falou que, eita, ô Deus, faz aí, estou esperando. Fácil, né? Porque o crente pensa que é assim. Jesus foi abandonado na cruz do Calvário para você ser salvo, e salvo você já é. Agora você tem uma missão a cumprir nessa terra: glorificar, exaltar o nome de Deus com uma vida reta aos olhos dele. Você tem que mostrar para Deus que você é grato à salvação que lhe foi dada na cruz do Calvário. Você tem que se consertar dentro da tua casa. Eu e você precisamos nos consertar, fazer as coisas direito, perdoar, pedir perdão, arrumar, consertar, pagar o que deve. Nós temos que ter uma vida reta para que Deus possa nos exaltar entre as nações. Entendeu, igreja? Essa parte é nossa. Essa parte é nossa. Eu quero concluir. Em Apocalipse. No capítulo 22.
Essa é a última folha da história da humanidade, hein? Essa é a última folha. Acabou. A outra folha que vem em branco aqui, ó, não vai continuar sendo escrita. Porque agora é lá na eternidade depois disso. 22 de Apocalipse, verso 12 em diante. Pois aqui já. Jesus diz para você, para você, em particular hoje: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então você tem responsabilidades. Foi lhe dada uma responsabilidade. Não dá mais não, eu não quero mais andar, eu vou sair dessa igreja. Eu não quero mais ficar casado. Eu quero liberdade. Ei, cada um vai receber segundo o que fez. Amém? Uns vão receber recompensas para a vida eterna, e outros ao contrário. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um com o que fez, de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes, os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém. Você tem lavado as suas vestiduras? Você tem lavado as suas vestes? Você vai entrar com elas nos céus. Vestes espirituais, você não pode ver, mas os anjos vêm. Sabia que os anjos veem essas vestes? Sabia que os demônios também veem essas vestes em nós? Os demônios têm um olhar, não precisa de óculos, o demônio não precisa de óculos. Se eu tirar aqui, eu já não consigo ver bem vocês. Mas os demônios não precisam não. Se tem uma coisa que o diabo e os seus demônios enxergam bem, são sujeiras nas vestes, são manchas nas vestes. Isso eles podem ver bem. Você tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro? Você tem sido santo para Deus? Eu e você temos nos desviado do mal, das ofertas de Satanás. Nós temos nos desviado. Quando você se desvia, você está lavando vestes. Quando você vai de encontro à verdade de Deus para vivê-la, as suas vestes estão sendo clareadas. Lava hoje as suas vestes no sangue do Cordeiro. Santifica-te ao Senhor, com uma vida reta aos olhos de Deus. Deus está falando isso aqui, em específico com pessoas. Para de usar o fura-bolo para apontar pessoas. Para. Não te chamei para isso. Para de julgar o que o pastor faz ou deixa de fazer na igreja do Deus eterno. Para de julgar as decisões do teu líder. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Lava as tuas vestes. O pastor tem que lavar as dele. E cuidar de vocês para que vocês lavem as de vocês. É mais dura a pena sobre mim se eu não fizer, comigo e para vocês. Lava as tuas vestes, igreja, não tenta lavar de ninguém. Tem um ditado que roupa suja se lava em casa, né? Você tem que lavar suas vestes aonde você estiver, em casa, no trabalho, na igreja, na rua, com rodinhas, você tem que lavar as suas vestes. Amém? Por quê? Porque Jesus falou que vem em breve. Fala aí, sussurra no ouvido de alguém: Jesus vem em breve.
lava as suas vestes. Amém. Feche os teus olhos. Pai querido, o Senhor sempre fala conosco. O Senhor sempre nos orienta. Porque o Senhor nos ama. E nós seremos mais felizes se dermos ouvidos ao que o Senhor nos diz. Nós seremos mais felizes se nós praticarmos o que o Senhor nos diz. Porque está garantido para nós a vida eterna. E nós temos que ser gratos, retribuindo em amor e em santidade. Porque assim saberemos que verdadeiramente somos teus. Assim saberemos que verdadeiramente somos do Senhor. Porque os salvos, eles têm o desejo a cada dia de fazer o que é reto. Erram sim, pisam uma bola muitas vezes, sim, mas lutam, não desistem. A cada mensagem, a cada palavra que ouvem, se esforçam para fazer a tua vontade. São características que um salvo tem, de ser teimoso em lutar para fazer aquilo que é certo. Muitas vezes não fazemos o que queremos fazer, mas isso não quer dizer que nós vamos desistir. Nós vamos continuar fazendo, Senhor, lutando e fazendo, até o grande dia que está preparado para o anjo tocar a trombeta, o arcanjo tocar essa trombeta, a ordem ser dada, e nós sermos levados a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Ajuda-nos, fortaleça-nos, porque nós vamos trabalhar, e muito, para o Teu nome ser exaltado na terra, através de nós, através da igreja. Ajuda-nos, ó Salvador. Jesus, a Tua morte foi para nos salvar. O Senhor foi abandonado naquela cruz, mas o Pai Te ressuscitou no terceiro dia. Foi buscá-lo lá embaixo. Quando o Senhor venceu Satanás, o Pai foi buscá-lo. E o Senhor voltou à vida num corpo humano, no mesmo corpo. Não foi reencarnação. Aleluia. O Senhor nasceu de novo. O Senhor reviveu no mesmo corpo, para provar aos homens que o Senhor é Deus, e que vai fazer o mesmo conosco. Vai nos ressuscitar também no último dia, e estaremos com o Senhor para sempre. Pela fé eu posso ver as moradas, pela fé, as moradas que estão preparadas para a igreja. Ruas maravilhosas, preparadas por Deus, pavimentadas com os metais preciosos de Deus. Águas cristalinas, paz reinando em abundância, alegria, saúde, porque não haverá mais dor, enfermidades, o pecado não vai entrar lá. Por isso lava as tuas vestes no sangue de Jesus todos os dias, igreja. Amém. Diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.